Coluna do Garrone de volta. Gente, tudo bem? Como é que tá de quarentena? Você tá de quarentena ou não tá de quarentena? Eu acho que todo mundo agora tá acostumado a fazer a live, né? Essa coisa de olhar pra câmera e ficar falando, tá longe de ser uma coisa incomum. Agora tá todo mundo fazendo, digamos assim, sua própria coluna. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já é cliente antigo aqui da Coluna do Garrone, seja bem-vindo de volta. Vocês sabem que aqui é o espaço para eu compartilhar minhas ideias, sempre tentando olhar para fora do Brasil. Mas claro que quando a gente fala de fora, a gente acaba falando de si, ajuda a gente a refletir um pouco sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos começar? De novo, eu vou falar de coronavírus. Eu sempre busco um jeito diferente de abordar o assunto, espero que eu consiga. Já virou chover no molhado, mostrar como o nosso presidente está sendo visto lá fora. Eu sempre gosto de ver como é que o Brasil está sendo visto no exterior, e é sempre meio exagerado, reducionista, caricato, preconceituoso, superficial, ok, tô com você. Você pode até não concordar, pode falar que é uma conspiração da extrema imprensa mundial, mas olha, é a partir daí, da imprensa, que as pessoas criam suas imagens sobre os estrangeiros. Eu já falei sobre isso numa outra coluna, se estiver curioso, volta lá e dá uma olhada, não vou repetir aqui. Eu vou aqui atualizar rapidinho como é que a mídia mundial está olhando pra gente. Como um país presidencialista, as reportagens centram na figura do presidente. Esse é meu trabalho, vou compartilhar com vocês o que eu andei vendo na imprensa internacional. É claro que nenhum desses jornais que eu vou falar é um panfleto comunista, são todos meios confiáveis e não dá para ficar falando eternamente aqui, então eu vou ficar focado só nos meios de língua inglesa. Vamos lá, alguns destaques. Na revista The Economist, diz que Bolsonaro sabota a saúde pública. Isso uma semana depois de chamar o presidente de Bolsonaro. The Guardian, da Inglaterra, traz o destaque uma fala dele, em que ele diz que a imprensa engana as pessoas de propósito e que os panelaços fazem parte de uma conspiração da mídia para derrubá-lo. Wall Street Journal, já no título, diz que ele descarta os riscos do vírus mortal. Washington Post iguala o Bolsonaro aos líderes de Belarus, Turcomenistão e Nicarágua. O jornal diz que eles descartam a gravidade do vírus e estimulam os cidadãos a seguir a vida normalmente. Na última coluna eu falei de Belarus, Turcomenistão, eu esqueci de falar da Nicarágua. E não foi por acaso, porque o ditador Daniel Ortega sumiu, não aparece tem mais de um mês. E o governo lá não impôs nenhuma medida de isolamento social. Business Insider, uma mídia de negócios, lembra que Bolsonaro sugeriu sem provas que os brasileiros podem ter imunidade natural à doença. A revista Time, renomada, fala que o líder brasileiro está isolado por uma aliança dos próprios ministros, líderes do Congresso e 24 dos 27 governadores, que têm poder substancial numa estrutura descentralizada muito parecida com a dos Estados Unidos. Revista Forbes, aquela que faz o ranking dos bilionários do mundo, chama Bolsonaro de agitador e fala do jeito de macho latino dele quando ele diz que não tem medo da doença. Nesse caso não é um elogio não, é no sentido de macho, daquele macho tacanho, sabe? Tem a BBC. Bolsonaro está em negação e numa posição arriscada. O New York Times vai na mesma linha, fala da negação dele diante da gravidade do problema. Aproveitando essa palavra negação, eu lembrei das 5 fases do luto daquela psiquiatra suíço-americana. Lembra dela? Já ouviu falar nisso? E é porque a gente está diante da morte de uma realidade. A humanidade inteira se viu fragilizada diante de um vírus e está tendo que repensar, reinventar o jeito de lidar com o mundo. Na economia, nas relações pessoais, na higiene, nas relações de trabalho, nas finanças, por aí vai. Então vamos lá, as fases do luto. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O nosso presidente parece estar entre a negação e a raiva. Mas há quem já tenha passado por essas 5 fases. Já teve a raiva, já tentou ali negociar, caiu numa deprê, até que concluiu. Aceita que dói menos. Sabe quem pulou essas 5 fases mais rápido do que você consegue falar hidroxicloroquina? A primeira-ministra da Nova Zelândia. Não, essa não é a bandeira da Nova Zelândia, essa é da Austrália. Tem essa estrela aí de 7 pontas, que é o símbolo da Federação da Austrália, e o Cruzeiro do Sul. A bandeira da Nova Zelândia tem o Cruzeiro do Sul em vermelho, sem a estrela de 7 pontas. A primeira-ministra é Jacinda Ardern. Não tem nem 40 anos. Se eu chegar aos 40 anos e aprender a deixar o meu armário arrumado, eu já vou estar feliz da vida com a sensação assim de conquista. Pois é,
ela é chefe de governo diante da maior crise já vivida pelo país. Jacinda ficou conhecida há pouco mais de 2 anos, quando assumiu o governo, por ser mulher e também pela idade. Ela também deu à luz enquanto estava no poder. A imprensa pirou quando ela levou a filha de 3 meses para participar da abertura da Assembleia Geral da ONU. Você lembra disso? Ela até postou a credencial com a foto do bebê. Quando um supremacista branco matou mais de 50 muçulmanos na Nova Zelândia, ela botou um hijab na cabeça e se solidarizou com a comunidade islâmica do país. Ela conduz o que alguns chamam de política da gentileza. Queridinha no exterior, internamente a popularidade dela andou caindo, porque o país não estava crescendo e o programa de habitação do partido dela não estava entregando tanto quanto tinha prometido. Ela convocou eleições para setembro, o que vai servir assim como um termômetro para saber como é que a população está avaliando o governo dela. Aí veio a crise, a pandemia. A política de gentileza foi ao extremo e foi posta à prova. Na véspera do lockdown entrar em vigor, ela sentou no sofá de casa e ligou o Facebook. Do check in on your neighbours, do especially check on those who may be elderly, give them a call, see what their needs are, and if you can help them, go out and grab their essentials and pop them on the front door for them. Just remembering the way we can keep them safe is by keeping our distance. Gentileza com transparência máxima. Na véspera da Páscoa, um recado para os neozelandesezinhos. We do consider both the Tooth Fairy and the Easter Bunny to be essential workers. I say to the children of New Zealand, if the Easter Bunny doesn't make it to your household, then we have to understand that it's a bit difficult at the moment for the bunny to perhaps get everywhere. Só para ter uma ideia do que ela posta no Instagram, por exemplo, essa foto que ela postou, um lanchinho deixado na porta da casa dela pela mãe. As duas, claro, não podem se ver por causa da quarentena. Mas as atitudes da Jacinda não ficam só nesse lado simbólico, fofo, quase maternal. Ela tomou atitudes práticas. Um lockdown nacional bem restritivo. Fechou fronteiras, testou todo mundo, rastreou os infectados, tudo acompanhado de um pacote econômico bilionário para lidar com as consequências ali da pandemia. Com um jeitinho único dela, a Jacinda conseguiu fazer com que a população abrisse mão de liberdades, do contato com parentes e amigos, se submetesse a uma vigilância maior e ainda respeitasse uma quarentena pesada. E não ouviu muita reclamação. Eu vi uma descrição que eu achei interessante. Ela agiu com mão de ferro, mas com palavras aveludadas. Aí eu fui conversar com uma jornalista brasileira, amazonense ela, que mora na Nova Zelândia. Foi uma conversa ótima. Ela acompanha de perto a situação por lá e conta como é que o país está no meio dessa pandemia. Suzana, de noite aqui, iniciozinho da tarde aí, eu já tô bebendo meu vinho e você pegaria meio mal. Tomando chá. Tá bom, pegaria meio mal você ficar tomando vinho, né? A gente ia julgar. Até parece, porque a quarentena não tem essa. Eu queria saber Sim. Como é que o governo tá lidando com isso. Como é que tá? Como é que o governo tá dizendo? A primeira-ministra, ou ela, ou o ministro de saúde, ou alguém do governo, eles dão coletiva todos os dias. A primeira-ministra, chefe de governo, fala direto com o jornalista todos os dias. Exatamente. Our battle with this virus is far from over. While overall case numbers have continued to fall, even one case can become many. Não só com os jornalistas, tá? Jacinda Ardern é uma pessoa que costuma fazer, desde quando começou essa crise, ela faz lives no Facebook pessoal dela, ela fica lendo as perguntas e esclarecendo as coisas para a população. The first question I had was from Vanessa, and she asked, will work and income bring on any more staff for phone lines? I've been trying to call them for over the week and it's really hard to get through. Firstly, Vanessa, I absolutely need to acknowledge this, but I was just talking to the minister and I know they've been working really hard over the weekend. E isso tem dado uma sensação de domínio por parte do governo e de confiança por parte da população, de calma, de tranquilidade. Na semana passada, o ex-primeiro-ministro da Nova Zelândia, que é do partido de maior oposição ao partido que está no governo agora, ele deu uma declaração dando total apoio e pedindo à população a acatar as decisões do governo e cooperar com a quarentena, pedindo para a população ficar em casa e elogiando as ações da Jacinda. O nosso lockdown, por exemplo, ele foi feito em 4 semanas, esse lockdown inicial que a gente começou no dia 26 de março. São 2
ciclos inteiros de vírus para tentar segurar o vírus dentro da bolha, porque uma vez que o vírus incubou, saiu, fechou, terminou dentro daquela bolha, morreu ali. Então, isso é uma coisa muito fácil de entender e que o governo tem tentado explicar todos os dias para a população. E isso é muito importante. Que legal. E a informação chegou, as pessoas entenderam. Exatamente. Então, então é uma questão de educação. Eu me lembro, vou contar uma história, quando eu estava em Auckland, eu adoro ouvir rádio, até hoje eu ouço rádio, que eu acho que ele tem uma modernidade que a internet não tem. Mas ele estava tendo um debate na rádio da Nova Zelândia, que era um apresentador, um comentarista, indignado, porque tinha saído o ranking mundial de educação, a Nova Zelândia tinha caído do primeiro para o segundo lugar. Isso, na Nova Zelândia, era motivo de indignação. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, eu quero viver num país onde esse é o problema. Is New Zealand doing enough to flatten the curve? We need to keep going if we are to be genuinely successful, because you know, of course, that our goal has been to go beyond that, and at this point in time, that is going to require extra effort from New Zealanders. Ela tem recebido apoio não só dos políticos, como de toda a área científica e apoiado, ouvido e, como é que eu vou dizer, reproduzido nas próprias falas o que os cientistas da Nova Zelândia dizem. Então, eu acredito que com esse tipo de transparência, diálogo e conversação, o futuro da Nova Zelândia vai ser muito melhor depois com essa recessão, com essa crise do coronavírus, que vários outros países, porque já está tentando antecipar os futuros problemas desde agora. O pronunciamento da ministra foi: empresários, por favor, vamos começar a conversar sobre, no momento que conseguimos sair do lockdown, nossa realidade dentro das empresas vai mudar. Vocês estão preparados? Vamos antecipar o que vai mudar dentro das empresas? Enquanto ainda temos tempo, vamos começar a trabalhar para que a gente possa pensar na possibilidade de reabrir comércios e como que isso vai funcionar. Você falou aí de um exemplo real que existem líderes que estão preocupados, estão com talvez a maior crise que o país já tenha vivido, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Onde teve uma participação da Nova Zelândia e da Austrália. Então, diante da maior crise, que é um momento de urgência, emergência, o líder, no caso a líder, acho que é importante dizer isso, a líder, a primeira-ministra, ela consegue pensar no futuro. É possível, existe isso. Existe isso. É possível. We are prepared, we've planned for this and we are ready. And if we work together, we will get through it. Quando a Jacinda anunciou, no dia 26 de março, o lockdown, a gente tinha apenas 102 casos. Ou seja, ela tentou se antecipar ao máximo a crise. E no dia 17 de março, ela já anunciou um pacote de 12 bilhões de dólares de subsídios para auxiliar o país nesse momento de crise, já prevendo essa recessão. Quando começou o lockdown, o governo já estava com essa verba anunciada, devidamente anunciada, explicada, e já havia reunido com os empresários para explicar como que iria funcionar todo esse sistema de pagamento para os trabalhadores que também foram avisados pelas coletivas diárias. Suzana, você é jornalista, muito bem informada sobre o que está acontecendo na Nova Zelândia, tendo contato e tendo as informações aí sobre tudo que o governo faz, todas as atitudes, a transparência. Eu estou conversando com a pessoa certa. Você está olhando de fora o Brasil. Você está vendo de fora pelo relato dos seus parentes e amigos e pelas notícias que chegam aí. Como é que você está vendo o Brasil hoje? Com muita preocupação. Esse vírus já está solto. Eu não quero aqui, como é que eu vou dizer, incentivar pânico, mas eu quero incentivar o comprometimento, a preocupação da população em relação a esse momento. Esse vírus não está sendo monitorado, e eu digo porque o governo aqui tentou monitorar o máximo e controlar o máximo de bolhas possíveis. Então, toda vez que tinha um caso, praticamente eles estavam prevendo que esse caso iria dar positivo, porque ele já estava ligado a alguém que deu positivo, que já estava sendo investigado e quarentenado. Tudo controlado, nenhum caso aqui foi novidade. E no Brasil a gente não sabe onde esses casos estão, porque não tem teste. E isso me dá uma angústia extrema, porque eu tenho familiares, eu tenho amigos no Brasil. Aí não teve fase da negação. Sim. Teve fase da entendeu e vamos agir. E ninguém tem culpa. Não é culpa. Isso é um problema nosso, é um problema de todos e vamos resolver juntos. Vamos lá.
foi um movimento que reuniu ciência, as universidades, governo, todos os partidos, inclusive, todos os partidos se uniram em prol do lockdown. Todos os empresários se uniram em prol do lockdown. É isso. Aí eu falei lá no meio da nossa conversa da importância de uma diferença básica entre nós e vocês, que é a colocação no ranking mundial de educação, que seja qual for esse ranking. E eu tô falando de vocês porque você já tá falando, você não percebeu. Mas falando de Nova Zelândia, você falou nós, você já tá aí. Você já tá aí. Eu tô fazendo a minha parte aqui. É isso. Eu acredito no lockdown. Então, obrigado, Suzana, pela entrevista. Você viu que eu tomei uma taça inteira com você aqui. Mais tarde eu te acompanho. Agora é chá. Tá certo. Como uma boa neozelandesa, não sou, mas chá. E mais tarde vinho, porque a Nova Zelândia é um dos países com uma das melhores produções de vinho do mundo. Eu sei. Já provei. Tchau. À disposição. Até a próxima. Tchau. Olha, eu fui até pesquisar críticas à maneira como a Jacinda está conduzindo essa situação. Você viu aí que até a oposição apoiou a Jacinda. Eu achei uma crítica, que foi esse jeito dela conduzir as coletivas de imprensa, porque ela ali não daria detalhes e não daria espaço também para os jornalistas fazerem uma segunda pergunta e aprofundar mais. Foi o que eu vi. Bem, a pandemia mostrou que, nessas horas, armas não valem muito. O egocentrismo tem que dar lugar à voz de especialistas, nesse caso, em saúde pública. A Jacinda, líder de uma nação de menos de 5 milhões de habitantes, está ensinando muita gente. A força não está em quem fala mais alto ou tenta se mostrar inabalável. Além da capacidade de planejar, nessa crise sanitária global, o líder tem que ter, por exemplo, empatia e compaixão. Características tidas antes como femininas se fazem agora mais necessárias do que nunca. Amiguinhos, tudo bem? Gostaram da coluna de hoje? Gostaram da Suzana? A Suzana é uma figura, né? Eu vou ler mensagens aqui referentes à coluna da semana passada, em que eu falei dos líderes mundiais que não estão lá levando muito a sério o coronavírus, né? A ameaça apresentada pelo coronavírus. Então vamos ler as mensagens? Igor Souza Carvalho. Vai ficar passando pano pro Bolsonaro mesmo? Segundo o Igor, eu passo pano pro Bolsonaro. Vai lá, vamos. Eliran Miranda. Mas eu achei que você ia fazer um grande finale com as loucuras do Bolsonaro. E embaixo vem o Luiz Andrade falando, estão sutilmente passando pano pro Bolsonaro. Vocês cismaram que eu tô passando pano pro Bolsonaro. Se você não viu a coluna passada, veja e avalie se eu estou passando pano pro Bolsonaro. E depois dessa coluna, você acha que eu estou passando pano pro Bolsonaro? Fica aí a opinião de vocês. JP Souza, ele diz, muito boa coluna, Garrone, valeu. Sabia do presidente de Belarus por causa da questão do futebol, pois sou apaixonado pelo esporte e estou tremendo e com um humor um pouco modificado nesse cenário mundial. Tem muita gente doida por aí, por hora o que nos resta é ficar em casa. É pra ficar em casa mesmo. Agora, JP, tem gente muito doida, talvez você se inclua nessa. Respeitosamente eu digo, porque acompanhar o futebol de Belarus é pra poucos. Tem que gostar muito de futebol, tem que ser muito louco por futebol. Vamos lá. Carlos Oliveira. Lukashenko da Bielorrússia já não é o único ditador da Europa. Temos agora o Orbán da Hungria. É o cúmulo fazer parte da União Europeia. Carlos, o Orbán tá num caminho para ser um belo de um ditador, né? Ali tem algum tipo de contrapeso, até por causa da União Europeia, você tem algum tipo de contrapeso ali, você tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, você tem o Parlamento Europeu, você tem algum tipo ali de contrapeso aos arroubos autoritários do Orbán. No meio dessa pandemia, ele deu uma espécie de autogolpe, aumentando o poder dele dentro do país. Teríamos que pensar se ele já se caracteriza como um ditador. Autoritário, com certeza, ele é. Carlos, obrigado pela sua mensagem. Marília Jucá, que é membro. E membro, vocês sabem, tem prioridade na leitura. Garrone, ainda faltou falar do Vítor Orbán, olha falando do Vítor Orbán de novo, que se aproveitou do coronavírus para dar um autogolpe, gente, parece que estava adivinhando, e ganhar os poderes de ditador. Quando a gente pensa que não pode piorar, adoro sua coluna. Vamos discutir o que torna um líder um ditador. É um bom debate, Não é sim ou não, tem alguns tons de sims aí, mas é um bom debate. Alessandro Marinho, eu fico preocupado com esse frenesi de ignorância que toma conta do mundo. Ele é membro, tá? Também fico deveras preocupado, Alessandro, deveras. Leonardo Simão, que é membro, ele diz, Garrone, você tem sido a voz que mais se ouve aqui em casa. Minha esposa está ficando com ciúmes. Que isso, esposa do Leonardo? Obrigado pelo empenho e dedicação, mas não esqueça do seu momento de lazer, é muito importante, eu tento. O que você faz para se distrair? Beijos, querido.
Caramba, tô fazendo pouca coisa. Eu gosto de ver documentário, mas o documentário acaba me inspirando para fazer coluna e tal, então é uma coisa que retroalimenta a outra. A coisa boa de fazer o que gosta é que você nunca sabe se está trabalhando ou está de folga. Isso é interessante. Mas eu tenho tido pouco tempo para poder fazer outras coisas. Felizmente, não sei. Mas obrigado pela preocupação, Leonardo. Tatiana Sampaio, que é membro, ela diz: adorando os novos programas da quarentena, mas você está trabalhando muito. Gente, vocês estão preocupados comigo? Eu fico lisonjeado mesmo. Caramba, obrigada por ajudar a nos manter informados. Adorei essa coluna com as indiretas do bem, viu? A Tatiana Sampaio, que é membro, então deve acompanhar meu trabalho há mais tempo, ela não acha que eu estou passando pano para o nosso presidente. Ela acha que eu estou mandando indiretas do bem. Eu estaria passando pano ou mandando indiretas do bem? O que vocês acham? Você já ouviu o podcast Brené Brown, não sei como é que fala. Não, Tatiana, obrigado. Você mandou o link ali, eu vou dar uma olhada. Obrigado. Uma coluna inversa a essa também seria interessante. Quais países estão lidando melhor com os melhores resultados e as posturas de seus líderes diante da pandemia? Abraço, adoro sua coluna. Mariane, você adivinhou, você leu minha mente, você viu? Porque na semana passada eu falei dos líderes que estavam lidando mal e nessa coluna eu falei da Jacinda Ardern. A gente tá rolando um iCloud aí, Mariane. Guerrino Dota. Garrone, nunca tinha ouvido falar. Gostei. 111,46. Eu não sei, é pra votar em você? Eu não sei, mas obrigado pelo elogio. Biafra Galena, ele diz: sugestão de conteúdo para membros. Mamãe Garrone comenta. Garrone, o Nelson envia 3 notícias para a mãe comentar. Uma de economia, uma de saúde mental e outra bizarra. É o tipo que não falta. Abraço. Olha, eu gostei da ideia, Biafra. Não sei se precisa ser para membros, não. Talvez seja para a própria coluna. Mas o que eu fiz? Mandei essa pergunta para minha mãe e a minha mãe agora vai dizer o que ela acha da sua sugestão. Vamos ver. Galeno, eu fiz 15 anos em 1970. Não faz as contas não, tá? Então, o que eu sei de economia? Quando eu casei, eu separava o dinheiro em envelopes para ele conseguir durar um mês. Quanto à saúde mental, eu sou da geração tarja preta. Isso é a minha geração, chega assim, é tudo tarja preta. E outra coisa que vocês vão me mandar vai ser um comentário bizarro. Eu sou bizarra por natureza. Eu sou assim, muito extrovertida, apesar de ser tímida. Mas vamos ver se isso daí vai dar certo, tá bom? Mas sempre em caráter de brincadeira, tá? Não espere outra coisa de mim. O que vocês acharam? Eu achei uma sugestão. Acho que eu vou adaptar. Porque minha mãe falou que de economia ela não entende, saúde mental, digamos que ela está comprometida, e notícias bizarras não faltam. Tá bom, então eu vou aderir à sugestão do Biafra. Com o amor de mãe, os haters sumiram, então agora eu estou adaptando a minha mãe aqui para a coluna, então essa é uma boa sugestão. Manda uma notícia para minha mãe comentar. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de notícia para minha mãe comentar, por favor, põe aí nos comentários. Na semana que vem, a minha mãe comenta. Bem, se você já é membro, você acompanhou a primeira live comigo, o Garrone. Uma live da coluna do Garrone vai ser toda quarta-feira, às 8h30, pra gente bater um papo. Porque aqui por mensagem rola esse delay, né? Vocês mandam mensagem, eu leio uma semana depois. Na live pros membros, a gente bate um papo assim, ó. E eu ponho um membro ao vivo para conversar comigo. Então, se você perdeu essa live dessa semana que vem a gente se vê, não tem problema, mas é só para os membros. É um dos benefícios que os membros têm aqui no My News, além de outros conteúdos exclusivos e também prioridade na leitura dos comentários. Essa coluna fica por aqui, a gente se vê ou na semana que vem na coluna do Garrone, ou de segunda a sexta no Almoço da Quarentena, meio-dia, o programa que eu faço com a Mara Loquet e com a Miriam Clark, onde a gente recebe entrevistados, cada dia um entrevistado diferente, e também todo dia, segunda a sexta, no Dinheiro na Conta, ou posso aparecer aí a qualquer momento numa live para membro, aí a gente conversa, tá bom? Então essa coluna fica por aqui, eu nem sei porque eu usei caderninho, coisa mais analógica, mas eu fico por aqui. A seguir, a coluna do Francisco. O que será que ele anda aprontando nessa quarentena, hein? Tchau, até a próxima. E aí, Francisco, tudo bem? Então, o Francisco veio me visitar aqui na gravação. Francisco, mostra como você é obediente. Vai lá. Ó, senta. Isso, patão. Isso, Francisco é muito obediente. Então, Francisco de vez em quando vem aqui me visitar
pra ver como é que tá a gravação. Eu geralmente não deixo ele aqui não, porque tem muito fio aqui, as baterias, né? Senta. Posso continuar a gravação? Então eu vou deixar você sair, tá bom? Pra eu continuar a gravação. Pode ser, Francisco? Vá.